Vamos lá, gente. Vamos entender como é que funcionam as transições e o morph. Vamos abrir aqui primeiro essa composição número 1. Lembrando que eu também vou disponibilizar esse projeto para vocês poderem estudar como foi que eu criei alguns elementos e algumas animações aqui. Outra coisa que eu queria ressaltar, pessoal, é que esse curso, como foi esclarecido na descrição dele, na página de venda, o pré-requisito mínimo é que vocês entendam pelo menos o básico do After Effects, o básico do Photoshop, que a gente nem entrou nele ainda, o básico do 3D Max, para que a gente não perca tempo explicando alguns conceitos básicos. Vocês perceberam que eu não expliquei como é que salva o arquivo, porque é algo muito simples, é um padrão que é criado geralmente dos programas para a gente poder salvar os nossos projetos. E eu creio que, como foi estabelecido que era necessário que vocês soubessem o básico do After, isso daqui se enquadra na categoria do básico. Eu expliquei algumas coisas básicas do After para que a gente pudesse relembrar caso vocês tivessem esquecido, mas a intenção do curso é pegar vocês do básico no sentido de animação e deixar vocês em um nível bem avançado também nessa característica da animação. Eu ainda não expliquei para vocês como é que exporta e como a gente trabalha diferentes tipos de codec, mas eu vou explicar isso no final do curso, quando a gente tiver realmente a necessidade de exportar os nossos projetos, os nossos arquivos. Mas vamos para o que interessa aqui. Vamos dar um preview nessa animação e vamos entender como é que essa transição está acontecendo, gente. Percebo que eu tenho dois momentos aqui, duas cenas nesse projeto. A primeira cena é a cena de uma cidade e a segunda cena, supostamente, é a cena de um fundo do mar, que eu criei simples só para a gente poder entender. Então vamos lá, vamos ser bem objetivos. Qual é o primeiro passo para a gente criar uma animação que a gente queira trabalhar muito a característica das transições sutis, dos morphs? Primeiro passo, pessoal, a gente definir nossos layouts. A gente precisa criar uma ideia e a gente precisa entender como é que essa ideia vai ser passada para a gente poder transitar entre uma cena e outra sem precisar dar um corte brusco, um corte seco no caso. Ele viesse daqui já para cá, ele desse um corte, que acontece muito no cinema, mas no Motion Graphics é necessário que você trabalhe os elementos da cena para poder fazer essas transições, para que a gente não consiga perceber o corte. Isso é fundamental. Então vamos lá. Primeiro passo. Eu sabia que eu ia criar uma cidade para poder ensinar para vocês como é que eu faria essa transição. E eu sabia que minha segunda cena seria uma cena que representasse o fundo do mar. O que é que eu fiz? Primeiro eu preciso saber se eu tenho elementos na minha cena anterior que podem ser usados para eu poder fazer essa transição em morph, ou seja, transformá-los em uma outra coisa para poder utilizar essa outra coisa que foi transformada no meu outro cenário, se ela cabe ser utilizada. Nesse caso, o que foi que eu fiz? Eu peguei esses prédios que podem ser vistos através desse sólido que eu criei. Se eu abrir aqui a transformação, o painel de modificações dele, vocês percebem que eu criei várias máscaras retangulares de forma aleatória mesmo, fui criando uma outra. Vocês olham aqui os keyframes, vocês percebem que eu animei o path. Como foi que eu animei esse path? Eu selecionei esses pontos decorados daqui de cima, movi o cursor para frente e simplesmente puxei eles para cima. E depois o que foi que eu fiz? Eu variei o time. Cada máscara dessa, cada path que foi criado, eu peguei e dei uma distância entre eles para que eles não começassem a subir a animação ao mesmo tempo. Se eu for descendo aqui, vocês vão vendo que cada path ele tem um espaçamento diferente entre esses keyframes, para que eles não subissem ao mesmo tempo, para que eles subissem de forma aleatória. Muito simples de entender isso, certo? Legal. Já vi um objeto que pode ser usado para poder transformar em algum outro objeto da minha outra composição, certo? O que é que eu faço agora? Perceba que esse sólido ele tem um final, ele acaba aqui. Por que ele acaba aqui? Porque eu quero que simplesmente ele suma para que essa composição que está aqui embaixo ela apareça. Só que o que foi que eu precisei fazer aqui? Já que eu sabia que esse elemento ia ser transformado no fundo do próximo elemento, eu precisei pegar essa cor aqui e jogar ela no fundo do meu outro cenário, para que a gente não percebesse a mudança de cena. Eu utilizei a mesma cor aqui para outro cenário. Se eu abrir aqui a composição dando dois cliques, vocês vão ver a animação que eu criei. Vocês vão ver que aqui embaixo o fundo dela eu utilizei um efeito fio que a gente já trabalhou nas outras aulas e eu utilizei a mesma cor dos meus prédios. Por quê?
porque eu sabia que eu ia utilizar esses prédios como transição em MOF. Então percebam como é simples, basta vocês planejarem, vocês criam os seus takes, criam as suas animações e vocês pensam em como trabalhar os objetos que existem na cena anterior para poder fazer essa transição para a próxima cena. Esse princípio, essa técnica de animação, ela é muito utilizada para fazer transição entre os profissionais que trabalham com motion. Eles pegam um objeto da cena anterior e transformam ele em algum outro elemento da cena posterior. Eu acho que vocês entenderam essa primeira técnica de transição em MOF, que ela é muito utilizada. Ela basicamente se constitui disso. Você pega um elemento da cena anterior e tenta modificá-lo para poder encaixá-lo na próxima cena. A animação não tem nada demais aqui, pessoal. A gente já aprendeu a fazer tudo isso. Simples. Só trabalhei com sólidos. Eu não importei ainda objeto, imagem nenhuma de outro software. Eu trabalhei somente com sólidos. Animei a posição do path da máscara, que vocês também já aprenderam. Nesse caso eu peguei sólidos, criei uma máscara redonda, animei a posição deles, só isso. Deixa eu abrir aqui só para vocês entenderem outra coisa. As bolinhas, elas são esses sólidos aqui. Lembram o princípio do arco? Ele é muito legal para poder gerar uma animação orgânica que não tenha um sentido tão linear, que ela não seja tão fixa. E para isso a gente trabalhou as curvas de forma. Lembra quando a gente cria uma animação entre um keyframe e outro com relação à posição, ele cria esse pathzinho que representa a trajetória? Lembra dos pontos de ancoragem que a gente aprendeu na aula passada para poder trabalhar na curva? Só a gente mexer neles. Não é legal a gente deixar o movimento reto, é sempre legal a gente trabalhar nas curvas dessa animação, que é um princípio de animação. Eu espero que vocês tenham estudado alguns princípios desses na teoria, para que a gente possa aplicá-los na prática nos próximos projetos. Então vamos lá, pessoal. Vamos aprender a segunda técnica de transição. Nesse caso aqui eu não utilizei o Morph. O Morph, como muitas pessoas pensam, existem plugins também que fazem transformações de um objeto para outro, mas o Morph, na minha concepção, é apenas uma técnica que você usa para poder transformar um objeto em outro objeto que faça parte daquela cena. Nesse caso eu não utilizei Morph, eu utilizei apenas círculos, que eles são animados em escala. Eles estão aqui na escala de 100%. Se eu abrir eles aqui para vocês verem, na verdade eu animei o path. Como foi que eu animei esse path? Com o mesmo princípio da escala. Lembram que quando eu dou 2 cliques no path ele me abre esses pontos de ancoragem? Foi o que eu fiz aqui. Eu marquei o ponto inicial dele, ele estava cheio, dei 2 cliques, andei um pouquinho para frente e diminuí essa escala desse path, para que no lugar dele escalonar meu objeto, ele me escondesse ele através da máscara. Fiz isso nas outras imagens de círculo também, e fiz animações próximas. Todas essas estão acontecendo da mesma forma. O objeto vem grande, depois ele vai sendo animado até desaparecer. E quando ele desaparece, quando a última camada, que é essa daqui, desaparece, eu percebo que eu já tenho uma imagem aqui atrás com fundo azul, que eu apliquei outro fio. Eu gosto muito de utilizar esse efeito. Já tem uma imagem aqui pronta embaixo, esperando apenas a última imagem ir embora para que ela possa aparecer. Então o que é que eu fiz aqui? Eu trabalhei com a transição apenas com o intuito de criar um descortinamento para o próximo elemento, para a próxima animação. Muito simples também e é muito utilizado. Vocês podem fazer isso com círculos, com quadrados, podem mesclar círculos e quadrados para poder justamente tirar a atenção de quem estiver assistindo a sua animação. É muito simples, pessoal. A gente vai aprender a criar também, mas vejam como a teoria é importante, como a gente estudar um vídeo, analisar um vídeo, facilita na hora que a gente for criar, porque a gente já sabe o que foi utilizado, a gente já sabe o que foi feito para poder criar esse vídeo. Se eu for aqui para outra composição, que é um pouco mais complexa, dá um preview para vocês poderem assistir. O que está acontecendo aqui? Que a gente tem uma transição em MOF, onde os elementos da cena anterior eles se transformam em algum elemento da cena posterior. Nada demais também, pessoal. A única coisa que eu fiz aqui foi tentar criar muitas animações secundárias para poder tirar a atenção de vocês, mas vocês sabem fazer já isso daqui tudo. Mesmo que vocês não tenham aprendido a criar essa cena,
Vocês sabem, aqui a gente pode perceber que se eu vim aqui na composição da placa, eu percebo que o ponto de ancoragem dela está aqui no final, que eu trabalhei a escala e a rotação dela, ela vem de 0 a 100, ou seja, ela vem do nada e cresce. A rotação dela ela está a 43 graus, depois ela vem para menos 8,1 graus, depois ela vem para 0 graus, para poder criar esse balançado. Então tudo é a gente pensar como vamos criar nossa animação para ela ficar dinâmica. E como eu já falei para vocês, criar muitas animações secundárias para poder tirar a atenção de pequenos erros. A porta eu fiz a mesma coisa, eu movi o ponto de ancoragem dela para aqui para baixo, a escala vem do 0 para o 100 e a rotação acontece como acontece também. Na placa, bem simples, se a gente estudar aqui a nossa janela, a gente percebe que o ponto de ancoragem dela está no meio, que eu trabalhei somente a escala, ela vem de 0 a 100. Então muito simples, pessoal. Esse telhado aqui, eu trabalhei ele dessa forma também. Eu criei vários elementos dentro de uma composição, onde são vários quadradinhos que eu peguei o ponto de ancoragem deles e coloquei aqui em cima para que quando eu desse uma escala, a escala fizesse com que ele crescesse desse ponto de ancoragem para frente. Só isso, pessoal. Depois eu modifiquei o time dessa animação, fiz com que cada um crescesse depois que o outro tivesse crescido. Só isso, muito simples. Joguei para dentro dessa posição e tudo junto forma essa animação. Aqui muito simples, um sólido animado em position para cima, só isso. Aqui outros dois sólidos animados em posição da esquerda para a direita, aqui outro sólido animado de baixo para cima também. Todos juntos geram essa animação. O que foi que eu fiz aqui no início, pessoal? Eu criei livros através de sólidos também, com a máscara. E eu animei a posição e a rotação desses livros, dupliquei eles. Alguns eu deixei com a escala maior, justamente porque eu sabia que o último livro desse, eu queria que a escala tivesse tão grande a ponto de cobrir a tela toda com esse fundo verde. Que eu fiz aquela mesma lógica do início. Eu peguei a cor desse elemento, que no caso seria do livro, e joguei no fundo do próximo elemento. Peguei essa cor do livro aqui, joguei no fundo desse nosso outro elemento. Só isso, gente. Muito simples. As técnicas de transições, elas parecem às vezes complexas quando a gente assiste um vídeo de motion graphics. Só que quando você para analisar esses princípios que eu passei para vocês aqui agora, vocês conseguem fazer o que vocês quiserem com transições e com morph. É só lembrar disso, gente. Quero trabalhar com morph? Quero. Preciso pegar algum elemento da minha cena e transportá-lo para minha cena posterior. Só isso. De que forma? Ou eu escalando ele, ou rotacionando ele, ou saio duplicando ele para que ele possa me gerar o fundo da próxima cena, ou até mesmo um outro elemento que vai se encontrar na próxima cena. Então trabalhe esses princípios, trabalhe essa lógica para criar a transição de vocês, que vocês vão conseguir criar projetos bem interessantes. Até a próxima aula, pessoal. Espero que vocês tenham gostado.